Mais uma vez, é um prazer encontrar vocês e começar a estudar um pouquinho mais sobre aquelas informações necessárias para fazer com sucesso a aula de espanhol, a matéria de espanhol para vestibular. A gente já passou bastante matéria, a gente já falou sobre acentos, a gente falou sobre ortografia. Na última aula a gente também fez algum exercício sobre interpretação de texto, que é aquilo que é bem importante da gente considerar, porque nos vestibulares, na maioria dos vestibulares que são prestados aqui no Brasil, a interpretação de texto é aquilo que interessa. Eu sei que também vocês estão cada vez mais focados também no Enem, né? Por isso que no final dessa aula eu vou colocar mais um exercício de interpretação de texto retirado do Enem, para a gente ir, né, treinando mais em relação a isso, né? Então a nossa matéria hoje é sobre pronombres personales, pronombres personales. Você pode acompanhar essa matéria também consultando na apostila, mas no momento da aula você pode também, né, fazer uma ponte entre as informações que eu vou colocar aqui na lousa digital e também aquelas que você tem na apostila, né? Temos os pronombres personales e eu começo aqui dizendo que você conhece os pronomes pessoais em português, você fala de eu, tu, você fala de ele, ela, né? Mas nós temos algumas novidades aqui. Quando a gente fala de pronombres personales sujeto, né, em espanhol, a gente faz a mesma caracterização, a mesma classificação que vocês fazem em português de primeira, segunda, terceira pessoa singular, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, também a gente faz em espanhol. Agora, uma informação interessante, muitas vezes nos textos se pergunta, né, qual é a pessoa, né, que a partir da leitura, quando você lê o texto, qual seria a pessoa que está, né, fazendo o discurso. Então, normalmente os textos estão em primeira pessoa, a pessoa ela está contando uma história e por isso a gente diz que primeira pessoa é aquela que fala, né? E segunda pessoa então seria quem? Se a primeira pessoa é aquela que fala, a segunda pessoa é quem? Aquela que ouve, aquela que faz a interlocução. Isso é interessante porque a gente pode conferir que a primeira pessoa do singular em português seria eu, em espanhol é yo, né? E a pronunciação desse I aqui, Y, Y de português, é como se fosse uma consoante. Isso que é importante, no futuro você vai perceber que é muito interessante você saber que o Y, quando combinado com vogal, ele tem som de consoante, né? Então eu digo yo, né, com a minha pronunciação por ser nativo do Chile. Se eu fosse da Argentina, a minha pronunciação seria diferente. Talvez seria um som de CH, yo, né? Por isso essa questão da pronunciação vai mudar dependendo da origem da pessoa que esteja utilizando o idioma. Eu converso com uma segunda pessoa, essa segunda pessoa é tu. E quando converso com tu, ou quando falo com vós, porque tem países na América do Sul que utilizam, em vez de tu, utilizam vós, né? Eu sempre estou me comunicando de modo informal. Se eu trato uma pessoa de tu, ou trato essa pessoa de vós, né? Eu estou falando com um amigo, eu estou falando com uma pessoa com quem eu tenho uma certa intimidade, eu estou falando com uma pessoa da minha idade, eu estou falando com um parente, com um irmão talvez, né? Eu falo no vínculo de confiança, eu trato a pessoa com informalidade. Agora, se eu digo que a segunda pessoa é aquele que me escuta, veja só, interessante que na terceira pessoa do singular eu tenho ele e ela. Aí eu pergunto, eu converso diretamente com ele e ela? Na hora do diálogo, a gente sempre pensa que ele e ela não são interlocutores. Eles são o tema, e você sabe que isso acontece com frequência. Quando você vai para uma festinha, você vai para um churrasco, você vai para um encontro de amigos, a pessoa que falta, ela sempre é o tema da conversa, né? Você conversa com a outra pessoa e, é claro, é super normal isso acontecer. A pessoa faltou, você disse, cadê fulano, né? Então, pois, ele disse que, né? E ele vira o tema. Então, você já aprendeu com o tempo que se você faltou para algum encontro e estava todo mundo combinado, se você faltou, com certeza o pessoal vai estar falando sobre você. Isso é bem legal. Quando a gente fala de terceira pessoa, a gente diz que eles são o tema da conversa. Só que aqui nós temos uma palavrinha que é usted, né? E aí a gente para pensar. Usted está como terceira pessoa gramatical. Mas no esquema da comunicação eu também converso com usted. Como assim, prof? Me diga. Se eu tenho uma namorada, eu falo com essa namorada e eu trato ela de tu. Mas se eu for conversar com o pai dela, eu não vou tratar de tu, eu vou tratar de usted. Eu vou tratar com um jeito, de um modo formal. Eu vou tratar ele com respeito. Eu não posso chegar lá o primeiro dia, né? O segundo até pode ser, né? Mas o primeiro dia não dá, né? Então, o primeiro dia tenho que tratar formalmente. Então, isso é interessante, porque usted, ele aparece como terceira pessoa gramatical, mas no esquema da comunicação, ele também seria um interlocutor, porque eu falo com ele, eu me comunico com ele e ele conversa comigo.
Isso aqui já foi perguntado em prova de vestibular. Como assim? Aparecem frases e nessas frases a conjugação do verbo sugere, né, se a pessoa que está participando da conversa, do diálogo, ela é tu ou ela é você, olhando para a conjugação do verbo. E aí vem a razão de por que você está junto com ele e ela. Porque utiliza a mesma conjugação verbal. Porque utiliza o mesmo tipo de pronome reflexivo. Porque utiliza o mesmo tipo de possessivo. Então, como os recursos gramaticais que acompanham você são iguais àqueles dele e ela, aparece junto nesse nível. Mas no esquema da comunicação, eu converso com você. Você também poderia ser meu interlocutor, né? Isso aqui é interessante também para a gente parar em algo que, habitualmente, as pessoas, né, elas automaticamente respondem. Se eu perguntar para vocês, eu digo, usted, se traduz para o português como o quê? Normalmente as pessoas respondem você, né? Usted corresponde você. Só que isso é um problema. Por quê? Estamos aqui em Santa Catarina, né, e o pessoal costuma utilizar a expressão você com um jeito ou de um modo formal. Quando você não conhece uma pessoa, você trata ela de você por não conhecer ela. As pessoas, quando estão no comércio, se você vai atender um cliente, e você diz, você, né, precisa de alguma coisa? Você não diz, tu queres alguma coisa? Não, não vai desse jeito. Se você não conhece a pessoa, como eu estou tratando aqui, né, eu trato de um modo, com uma certa formalidade, eu utilizo você. Mas se a gente for para outros estados, por exemplo, em Paraná, né, em Curitiba, quem já esteve em Curitiba, né, sabe que o pessoal lá, eles usam o pronome pessoal tu. O pessoal em Curitiba fala tu. O que eles utilizam? Utilizam você. E quando as pessoas chegam lá falando tu, eles acham muito estranho, né? O você utilizado em algumas regiões, estados aqui do Brasil, muitas vezes ele não é formal, ele é informal. Então, como o você, dependendo da região ou do estado do Brasil, às vezes é formal e às vezes informal, ele não pode ser traduzido sempre como usted, porque usted sempre é formal. Você continua pensando, será mas você é informal e formal? Pense, sabe quando a pessoa escreve aquele coração apaixonado, né? Quantas vezes você escreveu tu e eu? Tu e eu te amarei por sempre, né? Tu e eu. A pessoa escreve você e eu, né? Você e eu. Mas não está tratando a pessoa de um modo formal, está sendo informal também. Então, essa palavrinha você, dependendo da região, dependendo do estado, no Brasil, às vezes é informal e às vezes é formal. Em espanhol, usted é formal. Por isso, você não pode traduzir como você, tem que traduzir como senhor, senhora ou senhorita, né? Então, essa é uma observação que você não pode deixar escapar para evitar, né, fazer aquela tradução simples. Ah, é você. Não, depende da região do Brasil. Continuando aqui, nosotros e nosotras tem aquela possibilidade de flexão de masculino e feminino, né? Nosotros, nosotras, que em português somente nós. Vosotros, vosotras. Isso aqui é interessante, por quê? Porque corresponde à voz do português. Em português, vocês, aqui no Brasil, utilizam voz. Habitualmente, né? Quando você se comunica com as pessoas, com o resto de amigos, com o público, em geral você fala vós, você estáis com vontade, vós quereis... Não, o pessoal não fala desse jeito, né? No espanhol latino-americano também não se faz. A gente não utiliza vosotros, mas no espanhol peninsular, espanhol da Espanha mesmo, o pessoal utiliza vosotros. E esse vosotros e vosotras, ele se utiliza com tom informal. Se vai falar formalmente, você vai utilizar ustedes. Mas aqui vem, e o espanhol latino-americano, o que acontece com ustedes? Ustedes pode ser utilizado informal e formalmente. Assim como em português no Brasil, o pessoal utiliza vocês tanto para falar formal como informalmente, no espanhol latino-americano também utilizamos ustedes. Eu digo, ustedes, meus amigos, né? Eu digo, ustedes, dignos representantes dos países, que eu posso utilizar a mesma expressão ustedes para tratar de modo formal ou informal. Conclusão, quando eu faço a tradução de ustedes no plural, aqui eu posso falar vocês ou senhores ou senhoras. No singular, somente de estilo formal, senhor, senhora. No plural, eu posso falar vocês ou senhores ou senhoras. E aqui seria o plural, né, de ele e ella, que a gente diz ellos e ellas. Então, importante disso aqui, a gente fala usted, terceira pessoa gramatical, utiliza os mesmos recursos. A gente vai ver isso no próximo slide. Veja só. Nós temos a mesma sequência de pronomes, mas do lado nós temos um repertório de palavras que com certeza você se identifica, né? Nós temos essas palavrinhas aqui com amarelo e tem uma em vermelho. Esses aqui se conhecem como pronomes reflexivos.
Por que chamar de reflexivo reflexão? Quando a pessoa se reflete, quando a pessoa se pensa, essa palavra, essa expressão, esse pronome reflexivo, ele expressa que a ação está sendo realizada pelo próprio sujeito. Então, aquela conversa bastante habitual. ¿A que horas te levantas? Yo me levanto. E tu te levantas. Isso indica o quê? Que você se levanta sozinho. Eu me levanto. Alguém levanta você? Depende se é sábado de manhã, talvez, né? Para onde que você foi, né? Aquela farra, né? Talvez alguém levantou você. Tudo bem. Então, você toma banho. Eu imagino que cada um toma banho sozinho, não precisa de ajuda, né? Para tomar banho. Então, eu me banho. Eu me banho todos os dias. Que bom, né? Que bom que você faz isso, né? E tu te banhas. E ele se banha. Então, toda vez que a gente fala que a ação é realizada pelo próprio sujeito, a gente utiliza estes pronomes reflexivos, né? Nós nos sentimos bastante bem com tu companhia, né? A gente se sente, então nós, né? Seria esses modos de combinar pronome pessoal com pronome reflexivo. Muitas vezes nos textos você não vai encontrar o pronome pessoal, você vai encontrar o reflexivo, e a partir dele você vai identificar quem participa da ação. Por que eu coloquei esse aqui, os, eu coloquei com uma cor diferente? Né? Porque em português o pronome reflexivo não fica igual, fica vós. Né? Quando você usa o reflexivo que corresponde a vós, pronome pessoal, em português esse aqui não fica os, fica vós. Isso aqui já foi perguntado em prova. Aparece uma frase, aparece o sublinhado e pergunta qual é o pronome que corresponde a? Corresponde a vosotros. Vosotros os importáis com estas coisas. Né? Pronome reflexivo. Depois aparecem 3 palavras com cores diferentes que são os pronomes de complemento, né? A gente identifica eles ou caracteriza habitualmente em português, vocês utilizam as expressões de complemento direto ou complemento indireto, né? Então, agora eu vou ensinar como a gente utiliza estas expressões que aparecem aí do lado direito, lo, la e les. Isso aqui funciona do seguinte modo. Se nós temos uma conversa, um diálogo bastante habitual, duas pessoas convivem, podem ser 2 irmãos, 2 amigos, né? Uma pergunta para a outra e diz assim: compraste el diário? A primeira pergunta é: professor, o que é aquilo que você colocou no início da frase, que é aquela coisa estranha aí, esse ponto? Esse é um ponto de interrogação, professor? Isso aqui é um ponto de interrogação, sim. Por que ele está cabeça para baixo? Muitas vezes me perguntam, eu digo, por que ele está invertido, né? Por que ele está ao contrário? A gente utiliza esse ponto de interrogação, né, para saber desde o início que se trata de uma pergunta, né? E por que é o contrário? Para saber onde começa e onde termina. Se os pontos forem iguais, dependendo do texto, a gente vai ficar meio perdido, né? Aonde que começa e termina essa frase, né? Então, nessa pergunta, compraste el diário? Alguém pergunta para o outro, compraste o jornal? Né? El diário, compraste o jornal? A pessoa pode responder que sim. Eu vou deixar um espacinho aqui, comprei. Agora a gente tem que pensar. Para não falar se o jornal comprei, ou habitualmente como se fala em português, sim, comprei, né? A gente faz o quê? Vai substituir o tema da frase por um pronome de complemento, que são aqueles 3 que nós temos lá, que possa substituir o tema da frase. O tema da frase que nós temos aqui, ele é singular e ele é masculino, né? Por isso que eu vou ter que utilizar entre essas palavras a primeira. Digo, compraste el diário? Eu vou responder que sim, lo compré. E se eu digo que, se eu pergunto se acaso foi comprado mais de um jornal, né? Digo, compraste os jornais? Eu vou dizer que sim, los compré. Se em vez de o diário eu digo compraste la revista, eu vou dizer que sim, la compré, porque este pronome ele está substituindo o assunto que está sendo tratado na frase. Então, muitas vezes você vai estar lendo o texto e vai encontrar esse lo, los, la, las, e não são artigos, esses daí são pronomes, eles estão substituindo o tema que está sendo tratado nessa história que está sendo contada para vocês. Então digo que sim, la compré ou sim, las compré. Eu posso substituir também pessoas. Eu pergunto, tu viu meu irmão por aqui? Tu viste meu irmão? Você me responde e diz, não lo vi. Eu não vi ele. Ele é uma pessoa, ele é masculino, então não lo vi. Diga. Poderia ser se eu comprei? Si yo lo compré.
Porque se fala eu comprei, está faltando alguma parte da estrutura. E quando a pessoa fala desse modo, parece realmente que não tem domínio do idioma, né? O habitual é utilizar o pronome inserido. Dá para compreender, mas dá para perceber também que a pessoa que fala não tem uma familiaridade com o idioma. E fazendo desse jeito, até pode parecer brincadeira. Parece como o filme de Tarzan, né? Tarzan, o rei da selva, né? Então ele disse, sim, eu comprei, né? Então não fica muito bem. Fluente na comunicação, bem fluente em espanhol, você tem que utilizar o pronome de complemento, né? Eu lo comprei, eu la vi. Visse quem? Ah, eu vi aquela professora quem? Tu visse a professora, eu tinha que entregar um trabalho para ela, né? Disse, não la vi. Se eu digo lá, eu não vi a professora, né? Então ela pode ser o tema também. Pessoas podem ser o tema da frase, a gente substitui por lo ou las. Professor, e por que tem esse tal de le ou les? Vamos perceber por quê. Quando a gente, igual que em português, se em vez de destacar o tema da frase, eu quero falar do destinatário, como assim, professor? Veja só a diferença. Uma coisa é dizer, eu lo dije, e outra coisa diferente é dizer, eu le dije. Quando digo eu lo dije, eu estou me referindo a um tema ou assunto. Eu lo dije. Eu disse aquilo. Eu disse que aquilo ia acontecer. Eu lo dije. Quem foi que falou o resultado daquela avaliação? Eu lo dije. Por quê? Fui eu que falei o quê? O resultado. Tu dissesse a verdade, eu la dije. O quê? A verdade. Mas quando eu digo eu le dije, o que me interessa nesse momento? Me interessa o quê? Indicar ou destacar o destinatário da ação. Eu le dije, eu disse para quem? Eu le dije, eu disse para alguém. Quem é esse alguém? Eu disse para ele. Ou eu disse para ella. Ou eu disse para usted. Eu le dije a él que viniera antes de las 7. Yo le dije. Yo le dije a ella que trajera los papeles bien rápido. Yo le dije a usted que no demorara. Eu disse para quem? Eu disse para o Senhor. Eu estou tratando ele de modo formal. Então, quando utilizo esse le? Quando aquilo que eu quero destacar é a terceira pessoa que está sendo afetada pela ação, né? E se aqui, em vez de dizer le, dissesse les, estou destacando o quê? As terceiras pessoas. Eu digo, eu disse para eles, eu disse para elas, eu disse para vocês. Eu les dije que não demoraram tanto. Então, nesse caso, o le e o les se utiliza para destacar o destinatário da ação. E os outros para substituir o tema da frase, ok? Isso aqui, as pessoas, quando habitualmente escutam falar dessas palavrinhas, elas não gostam muito. Ah, colocação de pronome proclítico, enclítico. Acho até que em português você tem mesóclise, né? Que tem colocação de pronome também no meio do verbo, né? O que acontece aqui? Quando a gente fala de próclisis, essa matéria aparece na apostila de vocês também, tá? Quando você fala de próclisis, os pronomes que a gente viu no slide anterior, mete, se, nos, o, se, lo, la e le, eles se escrevem antes e separado de verbo flexionado. O que é um verbo flexionado? É quando o verbo ele pode mudar de tempo ou quando o verbo pode ficar no singular ou no plural. Como assim? Eu digo que conjugação do verbo dizer. Eu digo me dijo que, me dijo. Quando eu digo me dijo, a expressão me dijo, eu estou falando de um tempo que seria um tempo passado, né? Me dijo, pretérito indefinido de espanhol, pretérito perfeito de português. Me disse, né? Me dijo. Eu posso colocar aqui também, em vez de me dijo, me dirá. Aqui eu mudei o tempo. Eu estou falando do futuro. Me dirá toda a verdade. Se eu quero falar no pretérito imperfeito, eu posso dizer que ele me decía, ele decía para mim. O que eu estou fazendo aqui? Coloquei um pronome, que pode ser um reflexivo ou um de complemento antes de verbo, com possibilidade desse verbo poder mudar de tempo. Eu posso colocar também no plural. Meus pais sempre me decían. Meus pais sempre le decían. Então, o que a gente tira, né, como conclusão disso aqui? Você pode e deve utilizar os pronomes de complemento antes de verbo que pode ter flexão.
Quando o verbo pode ser flexionado, ele pode mudar de tempo ou ele pode mudar de número, você coloca o pronome antes. Eu digo próclisis, né? O pronome está indo para o verbo, ele não chegou no verbo, é próclisis, depois vem o verbo. Quando a gente fala de ênclisis, aqui a coisa fica diferente. Se próclisis é quando a gente escreve antes, ênclisis é quando a gente escreve depois. A palavra diz ênclisis, diz, se colocam depois como parte do verbo, se colocam depois como parte do verbo. E diz próclisis, está indo para o verbo, ênclisis está no verbo. Então diz, se colocam junto com infinitivo. O que aquela pessoa veio falar contigo, né? Esse sujeito tão estranho lá, eu acho que eu já vi ele lá no serviço. Aí você disse, né? Ah, esse aí é um colega, ele veio para contar, uma novidade. Ele veio para contar-me uma novidade. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o pronome de complemento depois do verbo infinitivo, né? Queria contar-te, queria contar-nos. O verbo está na sua versão original. E o pronome se escreve depois, né? Grudadinho junto. Não se utiliza o hífen para separar. Queria dizer-lhe uma coisa, né? Queria dizer para você, para o senhor, para ele, para ela, queria dizer-lhe. Escrevo o verbo no infinitivo e depois eu coloco o pronome. Depois disse que também se utiliza com gerúndio. O que tu estavas fazendo ontem? Essa pessoa estava dizendo-nos a programação da semana que vem. Essa pessoa que veio aqui faz um tempinho, ela vino e estava dizendo-nos o que iba a passar, o que vai a passar na semana que vem. Dizendo-nos, contando-nos, entregando-me, né? Entregando-te, também eu posso fazer desse modo. Eu coloco as palavras no infinitivo, pronome de complemento depois grudado e junto. Ou no gerúndio, pronome de complemento depois grudado e junto. E o último que aparece é o imperativo, sabe aquilo de mandar, imperativo. Então eu mando, né? Essa palavrinha a gente encontrou, esse imperativo, quando a gente falou de acentos. Quando eu falei de palavras que eram sobre esdrújulas, a gente falou dessas palavras que mandam fazer coisas. Eu posso dizer, por exemplo, aqui que devuelve, devuélvele sus cosas, devuélvele sus cosas a tu hermano, né? Devolve as coisas para quem? Devolve para ele, devuélvele. O que eu estou fazendo aí? Eu estou mandando a pessoa fazer isso, devuelve. Fica uma palavra esdrújula, tem que ter acento. Devolve, imperativo combinado com pronome de complemento. Devuelve-nos, devuelve-me, também pode ser, né? Então, a regrinha é próclisis, pronome de complemento antes e separado do verbo. Ênclisis, a gente coloca depois e grudado com o verbo naquelas formas verbais que eu indiquei aqui nesse slide. Exercício de sala em relação aos assuntos que eu acabei de apresentar para vocês. Veja só, esses exercícios também estão na apostila e como aparece indicado aí, estão na página 3, né? Na página 3, exercício de sala, com a mesma numeração, diz aí, número 1, complete a seguinte frase. Me dijo que viajaría el jueves, entonces vendremos a verlo antes. Nesse tipo de exercício, está pedindo para identificar quais são os pronomes que completariam, né, eficientemente essa frase, coerentemente essa frase. Você tem que observar as conjugações de verbo. Você tem, depois do primeiro espaço, dijo. Depois do segundo espaço, viajaria. Depois do terceiro espaço, diz vendremos. Você vai encarar essa questão pelo lado mais fácil. Me parece que entre essas três conjugações, dijo, disse, viajaria e vendremos, a mais fácil e evidente é qual delas? Na hora que você olha essa conjugação de verbo, qual é mais fácil de identificar o pronome que acompanha? A última, né? A gente diz hemos e corresponde a qual pronome? Corresponde a nós outros, vendremos. Aí você observa quantas alternativas tem nós outros como última possibilidade. Letra A, letra B e letra C. A gente já descarta a letra D e letra E. Então já não seria letra D e letra E. Segundo caso dijo que viajaria. Vamos pensar. Eu posso dizer eu viajaria?
Posso ou não posso? Eu viajaria se tivesse dinheiro. Posso dizer? Claro que sim. Eu posso dizer, tu viajaria? Eu devo dizer, tu viajarias. Então, eu tenho uma resposta aqui que está sugerindo que a segunda, né, palavra aqui, o segundo pronome pode ser tu. A gente sabe que não pode ser, porque senão devia estar escrito viajarias. Então, a gente descarta também a letra C. Está sobrando duas alternativas. O que fica melhor? Letra A ou letra B? Eu digo, tu me dijo, ella me dijo. Pense, tu me disse, ela me disse. E então, letra A ou letra B? Claro, a letra A, tu me disse. Como seria a conjugação do verbo? Para a segunda pessoa, né? Eu digo, e tu disseste, né? Então não pode ser aqui, quando eu falo dijo, corresponde à terceira pessoa. Ella dijo. Por isso a resposta correta, letra B, né? Ella me dijo, porque senão aqui estaria escrito dijiste, né? Alternativa correta, então, a primeira alternativa, letra A, perdão, letra B, ella, né? Ella me dijo, y después usted viajaría y nosotros vendremos a verlo. Letra B, alternativa correcta. Próximo ejercicio también aparece en la apostila. Señala alternativas correctas. Dice, cuando mi amigo llegó, dije que no podría acompañar. Entonces, ali tem uma coisa. Veja que está escrito de nuevo esa conjugación do verbo dizer. Dije, quando mi amigo chegou, disse, eu disse para quem? Eu disse para ele, eu disse para o meu amigo. Se eu disse uma coisa para ele, qual é o pronome que eu tenho que colocar? Le dije. Por quê? Porque eu disse para ele. Então, quando meu amigo chegou, le dije que não poderia acompanhar. Como é meu amigo, ele é homem, um só, eu digo acompanhar-lo. Se fosse minha amiga, eu disse para ela que não poderia acompanhar-la, se fosse amiga, né? Então, correto aqui, letra E. 2, letra E. Número 3, terceiro exercício também aparece na apostila. Indica os pronomes que completam corretamente a seguinte oração quando os médicos perguntam, eu respondo. Essa aqui é uma situação característica característica de prova, na qual você tem que pensar em português e depois escrever em espanhol. Como assim? Pense, quando os médicos perguntam eu, qual seria o pronome que devia estar aqui? Quando os médicos, se eu estou participando da frase, vai ter que ser o reflexivo que corresponde a eu. Quando os médicos me perguntam o que eu faço, eu, em relação a eles, les respondo, né? Porque eu estou falando, fazendo resposta para eles. Ah, igual que português, né? Les respondo. Isso mesmo, les respondo. Então, quando me perguntam, eu les respondo letra D, né? E para não esquecer aquilo que vai ser muito fácil para vocês, com certeza, eu estou torcendo para que seja, né? Um último exercício rapidinho, para lembrar, né? Semana que vem o Enem, né? Exercício de interpretação de texto, rapidinho, né? Isso aqui já apareceu na prova, 1 ou 2 anos atrás. E nós temos esse lindo tênis, eu quero comprar um igualzinho, acho que vai combinar perfeitamente comigo, né? Diz aí, brincando. Brincando, em espanhol, significa pulando, né? Ah, em português é jogo de crianças, em espanhol é simplesmente pular. Aqui dice pulando, Kangaroos. Llega a México con diseños atléticos, ¿né? Con proyectos, ¿né? Atléticos, pero muy fashion, está escrito ali. Tienen un toque vintage, né? E muita gente já sabe que vintage tem a ver com aquilo que é mais antigo, né? As pessoas que conhecem dessa terminologia de moda, né? Então, tienen un toque vintage, con diferentes formas y combinaciones de colores. Lo más cool de esses tênis, com aquele inglês de Miami, né? O mais cool, né? De estos tênis es que tienen bolsas para guardar llaves o dinero. Son ideales para hacer ejercicio y con unos jeans obtendrás un look urbano, né? Um look visual, você em inglês é comigo, né? Look, visual, urbano. E aparece depois, então, o site onde você pode procurar mais informações. Você dirá, o que é isso, professor? É o exercício de prova? É um tipo de exercício de prova do Enem. Aparece uma propaganda e você vai ter que interpretar como agora. O texto publicitário utiliza diversas estratégias para enfatizar as características do produto que pretende vender. Assim, no texto, o uso de vários termos de outras línguas, lembra aquelas que estavam escritos em inglês, que no espanhola tem a intenção de... E você pensa nesse momento, por que será que essas palavras em inglês foram colocadas? Letra A, atrair a atenção do público alvo dessa propaganda. Se você considera que isso é interessante, isso faz sentido, você está indo pelo caminho certo. Você pensa, isso para mim me parece coerente, mas você vai revisar as outras.
Populariza a prática de exercícios esportivos. ¿Eso tiene a ver con el uso de otro idioma para popularizar a prática esportiva? No. Agradar aos compradores ingleses desse tênis, é isso que interessa. Para o pessoal, também não faz sentido. O que você está aplicando? O bom senso de leitor amadurecido, é isso que interessa detectar. Letra D, incentivar os espanhóis a falar outras línguas. Sem comentários. Enfatizar o conhecimento de mundo do autor do texto para dizer como uma pessoa que está fazendo propaganda domina outro idioma. Definitivamente você aplica nesse momento aquele critério de menos pior, quase, né? Então aquilo que aparecia como de bom senso, e bom senso você vai aplicar bastante nas questões de espanhol do Enem, por isso você escolhe e escolheu corretamente. Letra A é a resposta correta. A gente se encontra semana que vem para falar mais coisas sobre o Enem, né? E desejar mais uma vez todo o sucesso que vocês merecem. Muito obrigado.